nós vamos tomar agora um tempinho para abordar os aspectos do corpo que senta. Nos outros momentos a gente estava falando sobre energia, sobre mente, e em alguns momentos a gente falou sobre o corpo, sobre como é importante saber convidá-lo, como é importante entender que o corpo que senta para meditar, ele tem uma estrutura muito clara. Na maior parte das vezes o que a gente tem é só uma imagem fotográfica, assim, né? Uma imagem de livros ou do nosso mestre, como é que ele senta. E aí a gente acaba repetindo, ou procurando repetir essa imagem de fora para dentro, né? A gente vai lá, então se ele senta assim, eu vou lá e sento assim também. Se os mestres sentam em lótus completo, nada menos do que o lótus completo, porque deve estar ligado com a realização, né? Então, as posturas de corpo, o que a gente tem que entender é que elas são um auxílio para a nossa prática, mas elas não são uma condição. Porque em alguns momentos eu até comentei com as pessoas que há mestres, discípulos que atingem a realização em pé, sentado em cadeira, né? Em posturas que não são posturas formais, como a gente conhece. Mas a postura sentada, né, como a gente vai ver aqui, ela é de grande apoio. É uma postura que é muito mais fácil a gente estabilizar o corpo do que andando, do que em pé. Nas outras, mesmo deitado, tem um limite para a gente ficar deitado. Deitar cansa também, amortece a cabeça, amortece pedaços do corpo. Então, dá sono. Cada posição ela vai ter o seu limite. Né? Que os limites, na verdade, finais vão ser o próprio posicionamento da mente. E daí, quando a gente conseguir posicionar a mente de forma equilibrada, a gente também vai superando obstáculos do corpo, obstáculos sutis que se manifestam a partir do corpo. Mas, no primeiro momento, a gente vai ter obstáculos muito grosseiros, que se eles não forem olhados, são eles que vão aparecer durante a prática, são eles que vão nos roubar a atenção. Então, não adianta a gente sentar para meditar, como eu brinquei ontem, né? Eu vou meditar, você aí, bonitinho, me acompanhe. Né? Esse tipo de conversa não existe. É como querer falar com um bebê para ele dormir, né? Então, o corpo é a mesma coisa. A gente tem que entender a linguagem dele, o que ele precisa. E se a gente entender o que ele precisa, ele vai naturalmente nos apoiar. Então, como é que a gente vai começar a entrar nesse universo do nosso corpo? Então, eu vou apresentar essa abordagem, né, claro, dentro da meditação, mas oferecendo como ferramenta a prática de Hatha Yoga. São muitos. Vocês vão ver que, na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é um indicativo. Aí são muitos os exercícios possíveis para a gente adquirir, né, as liberdades que cada articulação é capaz, né, de oferecer e precisa para a gente poder sentar estáveis. Então eu vou apresentar o corpo que senta. Então essa é a nossa tendência. A gente tem uma imagem, né, congelada e única. Então aqui eu vou tentar compartilhar com vocês uma dissecação, né? A gente vai dissecar essa postura em pedaços. Quando a gente senta, a primeira coisa que a gente vai localizar é uma base. Então nós temos uma base em contato com o chão. E temos, né, desde essa base, a coluna, né, com um tronco que sobe. Então, esse tronco que sobe, ele já é consequência dessa base. Então, não tem como a gente ficar procurando alinhar a coluna, tá lá, a coluna reta, sem a gente ter entendido a base, sem a gente ter estabelecido uma boa base. Então, essa base, o que tem aqui? Aí você veja, são coisas tão simples, né? A gente tem que ouvir o que está na base, mas era só a gente olhar. Mas talvez a gente nunca tenha olhado. Aí, o que participa da base? Eu já sei aquela professora chata, quem sabe? O que tem na base? Isso.
Aqui é só olhar. Isso. Quadril, né? Então tá lá. Tem os pés, com tudo que tem direito, né? A base dos dedos. Nosso tornozelo, o peito do pé. Tá tudo ali. E por incrível que pareça, os pés não foram só feitos para andar, mas eles foram feitos para sentar. E a gente achou que a nossa Joanete, né, aqui, ela não ia ter relevância nenhuma. Tem, a gente vai lidar com ela também. Não vai ter um pedacinho do corpo que a gente não vai olhar e não vai trazer ele para dentro da prática. Tá? Então, só vamos olhar isso. Então, nessa base nós temos o pé, o nosso tornozelo, vamos olhar articulações, tá? Aí nós temos o joelho, temos os quadris, né, com cabeça de fêmur, né, porque a gente precisa ter mobilidade, os isquios, como o Bruno falou, que vão ser a base onde a gente precisa se apoiar, que vão criar esse movimento, né? Então, uma vez que eu localizei isso, eu tenho que entender como que essas partes se relacionam. Porque o que vai acontecer é assim, se eu tiver um tornozelo duro, o que é um tornozelo duro? É um tornozelo... Vamos mostrar os pés, né? É um pé que não tem esse giro, né? Eu vou precisar de um pé molinho que gire e venha aqui em cima. Se o meu tornozelo não tem esse jogo, a hora que eu sentar, vai acontecer isso, ó. Meu tornozelo duro, meus pezinhos retinhos, ele não tem esse jogo, ó. Aí vejam como o tornozelo, ele regula o que vai acontecer nos joelhos e no próprio quadril. Então, às vezes, a gente vai dizer assim, eu tenho virilha dura, olha lá onde estão os meus joelhos. E às vezes não é a virilha, é o tornozelo que está precisando ser trabalhado, a base dos dedos. Aí, talvez ele não desça muito, talvez a gente até tenha um bloqueio de quadril. Mas não era tanto quanto eu pensava. Né? Então, o que a gente vai ver nesse trabalho, como ele está sendo apresentado e feito, é que uma articulação é portal para outra. Se eu quiser chegar num trabalho, eu quero intensificar o trabalho com os meus joelhos, com os meus quadris, eu tenho que começar lá pelo meu pé, eu tenho que começar, porque todo trabalho que eu for fazer para o joelho, né? Ó, se eu quiser intensificar o trabalho para o joelho, Virasana é uma superposição. Mas quem é que está recebendo estímulo? O peito do pé. Todo trabalho que eu for fazer no joelho envolve o meu pé. Se eu vou fazer, né, Baddha Konasana, eu quero trabalhar de novo lá os quadris. O que eu preciso? Eu preciso dos meus tornozelos livres. Né? Se eu vou fazer Sukhasana, está aqui a postura da felicidade, a postura maravilhosa para quando a gente ainda está preparando o corpo. Aí, ó, aqui eu começo o trabalho para os tornozelos. E vou naturalmente fazer o trabalho para os meus joelhos. Então, tudo que eu fizer para os pés, eu acabo envolvendo na sequência os joelhos. Tudo que eu fizer para os joelhos, eu também acabo naturalmente acessando os meus quadris. Então, está tudo ligado. Eu preciso de tudo isso funcionando. Tá? Então, eu vou explicar dar esse panorama geral, e aí eu vou oferecer para vocês hoje só uma sequência de exercícios só para os pés, que, se bem feita, vai fazer vocês sentarem melhor e vai fazer vocês caminharem melhor. Né? A gente precisa de um pé molinho que se adapte às superfícies. Não pode ter um pé duro. A gente vai, coitando, matando a terra, marchando. E precisa ter um pé que se adapta. Aí esse pé que se adapta e caminha bem é um pé que senta bem. Né? É um pé que eu posso trazer aqui para cima, ó, sem obstáculo. Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, a gente entende a base. Eu entendo que eu preciso abrir os meus tornozelos, eu preciso trabalhar a base dos meus dedos, abrir o peito do meu pé e deixar ele bem mais flexível. Para os meus joelhos, o que eu preciso? Então, os joelhos, assim, se a gente ouve questões de lesões em meditação, maioria, né? Alguém tem um histórico de joelho ou nas costas,
né? Quadril e pé, tornozelo é um pouquinho menos. Mas joelho está assim, na estatística, no Ibope, ele está lá em cima, coitado, né? Justamente por isso, porque a gente não entende, ele fica no meio de um tiroteio. A gente quer fazer um lótus completo e o pé não está pronto. Aí você imagina, se o pé já dói, você imagina o trabalho que está chegando no joelho. Ou se eu estou com dificuldade no quadril, eu não trabalho o quadril, eu vou lá e dou esse nó. Então ele vai ficar entre dois trabalhos mal feitos e ele vai acabar machucando. Tá? Então, para que o nosso joelho melhore, precisamos de um pé bem livre. E aí, mesmo assim, durante a prática da meditação, tem 3 coisas que nós precisamos manter religiosamente também, né, de estímulo para o nosso joelho. Os joelhos, eles precisam ser alongados, fortalecidos e movimentados, né? Ele precisa de movimento. Então, aí nós temos, aí a berzinha, isso já foi apresentado aqui no SEB. Talvez em outro momento a gente possa rever isso. Mas é alongar a perna com a fita. Então a gente vai passar a fita lá na base dos dedos e vai alongar muito a perna. A musculatura posterior da perna tem que estar sempre bem alongada. Isso vai trazer compensação, né, para o nosso joelho, que fica muito tempo flexionado durante a meditação. E vai encaixar naturalmente toda a estrutura dele aqui dentro. Então esse vai ser o alongamento. Aí nós vamos ter exercícios de contração das coxas, porque aí é o fortalecimento. A gente precisa ter pernas fortes para estruturar essa, né, a questão óssea. A gente precisa disso. Então a gente vai fazer trabalhos de contração de coxa e vai mover. Então, é muito importante que nas entre-sessões a gente caminhe, a gente faça a caminhada. Então, a gente alonga, a gente caminha e a gente fortalece. Tá? Então, o joelho é isso que nós vamos ter que ter. Cuidar, assim, sempre estar dando esse tipo de estímulo para ele. Aí, para os quadris também. Nós temos vários movimentos só para abrir, alongar virilhas, para começar a trazer movimento nas cabeças de fêmures dentro do quadril. E começar a ter mobilidade, para a gente realmente poder sentar nos isquios. Na base, não tem esforço. Nós não vamos... a gente não tira a força daqui das virilhas para nos impulsionar para o alto. A base é base. Ela tem que se confundir com a terra. Ela tem que se soltar para a terra. Então aqui tudo solto. A gente vai ter que relaxar, aprender a relaxar virilhas e coxas e deixar que isso se confunda com a terra. Aí, do centro do nosso quadril, uma vez que a gente tem esse movimento de báscula, a gente vai entender que esse anel aqui na base, que vem tanto pelo fortalecimento muscular, né, nessa região do umbigo, como pela própria curva, né, a lombar ela tem uma curva natural, que a gente precisa ou mantê-la ou conquistá-la. Porque talvez a gente já tenha a curva, só não está usando. Mas muita gente está com as costas assim, né? A gente está solto para frente e a base da nossa coluna não tem curva nenhuma. Se a base da lombar da nossa coluna não tem curva, eu não tenho nem como sentar nos isquios. Eu vou sentar no cóccix. E olha, gente, cóccix vira uma ferida. Se vocês sentarem horas seguidas no cóccix, aquilo vai virar uma flor. Vai virar uma flor. O lótus brotar aqui em cima, vai brotar lá embaixo. Tá? Então não pode. Então, para a gente fazer esse acerto do quadril, a gente vai ter que ter uma liberdade na nossa própria coluna. Aí nós vamos ter exercícios só para trabalhar esse anel, que é o fortalecimento do... Então, se tem um lugar onde a gente vai realmente localizar força, é nesse anel. Aí a gente usa essa imagem da pasta de dente. Então, se eu apertar lá embaixo, não sai a pasta lá em cima? É igual, né? Então, a gente não pode imaginar, não pode um fio aqui nos puxando por cima. Esse fio é imaginário, né? Esse eixo vai surgir. Eu não posso também ficar me puxando aqui como se fosse um cabide pelos ombros. Eu vou machucar as costas. Eu não vou conseguir me sustentar. Então, eu solto a base, que ela se confunda com a terra. E aqui nesse anel,
que surge pelo fortalecimento do abdômen. Eu mantenho meu umbigo levemente recolhido, com a musculatura fortalecida. Eu mantenho a curva da lombar. Então, ó, vem uma pressão pela frente, vem uma pressão por trás, né? A partir da curva, aí é natural que a lombar, a coluna suba, sem esforço. Mas não é só a curva que eu preciso. Eu preciso ter uma musculatura das costas firme. Eu não vou precisar ficar contraindo essa musculatura. Aqui eu mantenho uma certa contração, mas depois isso também vira uma memória. Mas nós vamos ter vários exercícios só para fortalecer as costas. Porque as costas, elas são um espaldar natural. Elas são a parede que a gente tanto reza. Onde está essa parede atrás de mim, né, para me largar? As costas são isso. Né? Tá ali, só que a gente não usa. A gente não fortalece essa musculatura. Então a gente vai criar mobilidade na coluna, quebrando a rigidez entre as vértebras, para que as curvas elas aconteçam naturalmente. E a gente vai estruturar daí tudo isso com o fortalecimento muscular. Então isso é assim que eu vou estruturando o eixo. Então as pernas, a gente pode acomodá-las de várias formas. Então não precisa ser lótus completo, não precisa ser semilótus. Eu posso posicionar as pernas em Sukhasana, em Siddhasana, em meio lótus, lótus completo, cadeira, banquinho. Então as pernas a gente pode negociar. Nós temos aqui assim, ó, um buffet para você. Já a coluna é mais delicado. A coluna é uma recomendação geral, que ela precisa estar alinhada. E a gente vai sentir que se a gente mudar a posição das pernas não interfere tanto. Mas se a gente ficar assim, muda, é como se a gente não acendesse a chama, né, da nossa prática. Se aquilo mostrasse uma atenção, uma presença mental assim. Então a coluna, e isso interfere na energia, isso interfere na respiração, diretamente, né? Então o tronco ele tem esse veículo, tem canal central, caixa torácica, tem um monte de coisa aqui que precisa estar sempre em expansão. Tá? Então, se eu localizar a força no lugar correto, aqui em cima eu vou ter essa possibilidade de abertura e relaxamento, que é o que eu preciso. A gente pratica com o coração aberto e relaxado. Eu posso soltar o alto das costas, não preciso ficar me segurando aqui por cima. Saibam disso. Se começou a doer o alto das costas, é porque você está fazendo força lá por cima para se sustentar. Tem que localizar no lugar correto. Aí, para a gente abrir o coração, é a mesma coisa como eu falei lá nos pés. Pés abrem portal para o joelho, joelho abre portal para o quadril. Se eu quiser fazer essa abertura de peito, eu começo lá pelas mãos. Eu tenho que começar a abrir os pulsos, né? Depois dos pulsos abertos, eu tenho a capacidade de ativar os meus cotovelos. Se eu tenho a capacidade de ativar cotovelos, aí eu tenho a capacidade de mexer nos meus ombros. Mexendo nos meus ombros, eu acesso o centro do peito. Veja quanta coisa, né? E basta olhar no nível sutil também, né? As mãos, elas são diretamente um resultado do que acontece aqui. Né? Se eu tô assim, né? Muito mal-humorado. Né? Punhos fechados. Se eu abro o coração, é natural que eu comece assim, a abraçar mais, acariciar mais, dançar mais. É natural que as mãos expressem o que vai aqui. Fisicamente é isso, sutilmente é isso também. Então a gente vai descobrir muitas coisas. A gente vai descobrir assim, essa brincadeira que é no corpo também. Assim como a prática com a energia não precisa ser séria e dura, nem com a mente, com o corpo menos ainda. Porque ele não entende essa linguagem da disciplina, né? Não pode ser duro, ele tem o tempo dele. Então quando a gente começar a fazer esse trabalho, se a gente tiver obstáculos, a gente não pode pôr tempo. Ó, te dou uma semana aí, joelhinho querido, pra você se resolver, porque eu vou começar a meditar 2 horas por dia. Parece brincadeira, mas eu acho que é mais ou menos isso que acontece. No nível sutil, a gente se coloca no desafio, né? De chegar lá, assim, uma meta. A gente falou ontem, né? Meta. Então, o corpo não corresponde a isso. O corpo tem o tempo dele.
E aí, ao mesmo tempo, se eu entendo isso, a minha mente está sendo transformada. Uma mente que é capaz de olhar para o corpo dessa forma e respeitar o tempo dele é uma mente muito mais flexível do que uma mente que simplesmente quer ir direto a uma contemplação sutil e o corpo, né, que se dane. Então, sutil é isso. Sutil é saber lidar com as circunstâncias. Bom, isso apresentado, aí eu queria mostrar, pelo menos passar para vocês um exercício para os pés. Como é que a gente pode amolecer os pés? Começar esse trabalho de amolecer os pés. Né? Esse trabalho ele tem que ser contínuo também. Quem está de meia, tirem as meias. Quem não lavou os pés, não se preocupe que eu não vou olhar. Coragem, coragem. Vou ter que tirar os dois. Mas pode tirar um de cada vez, se quiser. Tá? Aí vocês ficam com esse exercício. Né? Nos cursos que eu estou dando, mesmo assim, são 3 dias, eu só consigo chegar até o umbigo. Então é assim, né? Devagarinho. E a gente, uma hora, chega lá no topo da cabeça. Então, assim, ó. O pé, para fazer isso, a gente pode estar sentado numa cadeira, pode estar sentado no chão, uma perna pode estar esticada. O importante é que, de alguma maneira, a gente acesse, resgate lá o nosso pé onde ele estiver. Tá? Aí, no primeiro momento, só dá uma amassada no teu pé. Só deixa ele meio molinho assim, né? Toca nele. Quando foi a última vez que vocês massagearam o pé? Vamos lá. Vocês lembram? Lembram? Eu faço isso com o grupo aqui. Então a Bernadette está em dia. O pé não está magoado, né? Isso, né? Um bom exercício para deixar o pé molinho também são as bolinhas, né? O Bruno é íntimo das bolinhas também, né? Então, se você em pé, você vai pisando naquelas bolinhas de tênis, pisa na base, pisa no centro, pisa no calcanhar. É muito bom para acordar o pé. Tá? Bom, então tá assim, né? O pezinho já tá um pouquinho mais mole, acariciado, tá? Aí, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós, pegando o nosso pezinho, a gente vai localizar o que a gente chama de base. Base, então, aqui estão os dedos, né? E a base são essas almofadinhas que ficam aqui. Tá? Peguem lá, localizem isso. Tá bom? Aí, pela frente do pé, agora vocês estão com a mão de vocês pegando nessa parte aqui, né, da frente. Aí vocês vão ver que tem como se fossem umas valetinhas aqui, não é? Assim, pegando entre os dedos, vocês vão ver se vocês percorrerem, né? Tem uma valetinha assim. Aí nós vamos fazer o seguinte, a gente precisa da base dos dedos molinha para fazer esse giro, ó. Primeiro para ele assentar no chão, depois para sentar aqui. Então, um exercício muito bom para a gente amolecer essa base, a gente vai pegar aqui, ó, na continuidade de cada dedo, não é nesse intervalo, é no fim, né? Aqui, né? E aqui. E aí a gente vai ver que isso se transforma como se fosse um pequeno livro ou uma dobradiça. E a gente pode fazer esse vai e vem, abrindo e fechando. Né? Nem é um pé tão mole assim, mas esse é exercício, né? Aí vocês podem fazer assim, ó. Vocês vão fazer 5 vezes, né? Abre e fecha, abre e fecha. E aí vocês vão para os dedos seguintes. Vocês pegam o dedinho que vocês estavam tocando e o próximo. Pegam na base. E aí faz abre e fecha. Abre e fecha. Isso mesmo. Minha querida, ao contrário, ó. Vira o pé para você. Isso, ó. Assim, E agora faça isso olhando para a sola. Ótimo. Tá vendo? Aí vocês fazem isso. Vocês fazem 5 vezes. Indo do dedão pro dedinho. E indo do dedinho pro dedão. Aí vocês voltam. Isso, a gente pode chegar à conclusão que quase não mexe. Muito bom. Muito bom. Chegou a essa conclusão. Olha, então a gente está usando esse termo, assim, ó. Visitar lugares esquecidos, né? Na casa escura.
Então, sempre pensar assim, se eu localizei um lugar que está duro, é porque eu não tenho visitado esse lugar, a minha consciência não chega lá. Por isso a falta de movimento, energia. Eu não consigo nem imaginar como é que mexe aquilo, né? Tá bem? Então, quando a gente encontra um lugar escuro, a gente bota a luz dos nossos olhos ali. E alguma coisa a gente, né? Daí na continuidade, vai arejando, vai abrindo a janela, vai passando um vento. Tá bom? Ó, então vocês fizeram esse vai e vem. Nananana. Aí o próximo movimento, ó. A gente vai pegar os 5 dedos da mão contrária e nós vamos fazer uma invasão. Nós vamos pegar e encaixar. Raiz de dedo, não é pontinha, tá? Não é isso aqui, assim, ó. Tem que ser agressivo. É para entrar de verdade. Hã? Não. Vai lá. Aí ajusta, ó. Ajusta. Aí, puxa. Aí você abraça. E nem luva, assim, que a gente vai ajustando. Ótimo. Isso mesmo. Eu brinquei com um grupo, né? Acho que ninguém tinha entrado nesse lugar ainda, né? Que bom. Que bom. Aí o que você vai fazer? Você está ali, né? Raiz de dedo, agarradinha com raiz de dedo. Aí você vai fazer movimentos aleatórios. Mas tem que realmente... Ó, não vai fazer rápido, né? Por favor. Ali, ó. Tô junto do meu pé. Vai lá, Bruno. Gostoso, ó. Viu? O Bruninho gostou. Não é? Hã? Não, vai entrando. Não tem problema. Tá? Ó, aí tá lá, né? Foi gostoso, não foi? Esse pé nunca mais vai ser o mesmo. Agora sim, ó, como é que eu saio daí? Não vai saindo devagarinho, tá? Vamos, assim como a gente entrou brutalmente, a gente vai sair sem deixar recado também, ó. Tá? Faz assim, forte. Pronto. Perfeito. Aí assim, nós estamos nos preparando aí, né? Tudo isso aí é rodeio. Agora, nós vamos fazer o próximo passo. A gente até pode fazer isso aqui, ó. A gente foi meio invasivos, né? Então, a gente pode pegar a mesma mão contrária e pela frente, a gente dá uma apertadinha e recolhe os dedos, né? Como quem diz, passou. Passou. Passou, não foi nada. Não foi nada. Passou, já passou. É como eu falo, né? Quando a gente tiver limitações nos pés, isso vai refletir às vezes no joelho, no próprio quadril. Então não tem como a gente mexer no pé sem estimular de alguma forma o joelho, tá? Isso. Uhum. Tá bem, ó. Aí a gente, assim, dessa forma, é muito bom que a gente também alonga já o peito do pé, né? Aí fizemos todo o movimento. Agora as duas mãos. A mão contrária vai vir lá pela base do dedinho e a outra mão pela base do dedão. E nós vamos tentar fazer esse movimento, ó, de girar. Que vai acontecer o seguinte, nós vamos tentar abaixar o dedão e subir o dedinho. O que a gente deveria ver? Será que a gente já olhou para o dedinho? Você já tinha visto o dedinho por trás alguma vez? Olha para ele. Toquinho de nada. Aí vocês sustentem, ó, porque a gente precisa justamente desse giro, tá? Então, quando você gira, agora faz força, né? Sustenta isso. Mas o movimento nasce na base. O resto vai junto, ó. Claro que você vai acabar abrindo o teu tornozelo, o peito do pé, mas é aqui que a gente está trabalhando para esse giro começar. Mexe tudo, né? Essa estrutura mesmo. Muito bom. Aí vocês vão soltar. Vamos pegar agora no pescoço do seu pé. Ele vai dizer, tudo bem, não foi nessa, mas vai ser na próxima. Aí você mexe. Amém? Muito bom.
movimento que eu não dei aqui, que é muito bom a gente fazer, até antes de começar com esse movimento, a gente pode fazer com as pernas apoiadas na parede, é esse pé de palhaço e bailarina. Né? Palhaço e bailarina. A gente pode separar, melhor separar os pés na largura do quadril. Né? E a gente faz isso. Então, quando a gente ativa, a gente puxa a base dos dedos e leva os calcanhares, né? Bem longe. Aí, bailarina. Aí, quando a gente faz a bailarina, é importante não deixar os pés caírem para a lateral. Tem que ser numa linha que quem vai coordenar o movimento é essa linha, essa borda interna aqui do pé até a base do dedão. Aí pode ser que dê cãibra. Né? Então, esse movimento é muito bom para abrir o peito do pé e trazer mobilidade para o calcanhar. Tá bom? Nós temos um pé e podemos reviver tudo outra vez. Vamos lá? Lembram do primeiro movimento? Ótimo. Eu vou perguntar, tá? Eu estou aprendendo. Estou aprendendo que isso funciona. Perguntar. Tá? Então aperta. Mas você tem que estar lá, lembra? Você não pode... Se nós estamos fazendo esse trabalho de iluminar o corpo, a minha consciência tem que estar lá naquilo que está acontecendo. Senão a gente não muda, a gente não transforma o corpo se a consciência não estiver junto. Gostoso, né? Qual é o próximo movimento? Isso mesmo. A dobradiça, né? Então a gente vai lá. Começa na base do dedão e o vizinho, né? E a gente vai fazer esse abre e fecha. Abre e fecha. 5 vezes cada um. E vai do dedão pro dedinho e do dedinho pro dedão. Não é que mexe? Puxa vida. Então, Veja, é um lugar esquecido. Que bom que você chegou aí, hein? Então, qualquer coisa que a gente queira iniciar, qualquer trabalho que a gente queira iniciar no nosso corpo, precisa começar pelos pés. Porque tem muita coisa que se acumulou, que está se manifestando aqui em cima, que começou pela nossa forma, né? Desestruturada, desequilibrada de pisar, de usar o pé. Próximo movimento. A invasão. Desculpa aí, ó. Faz isso aqui. Não, esquece, B. Você está me confundindo, B. Eu que estou mal. É depois desse. Então vai lá. É um pé diferente do outro, daí a gente vai ver isso, né? Que um entrou melhor, o outro entrou pior, ou vice-versa. Ai, que bom. Aí mexe. O outro a gente não sabia. Agora. Né? A gente já fica preparado. Isso é karma. Experiências são originais. Não façam isso. Pronto. Passou. Abre lá. Adeus. Pronto. Aí, enrole os teus dedinhos. Pega o dedão, Isso é importante, que a tua mão abrace e pegue o dedão por fora, o dedinho por fora, e você espreme. Já que você abriu, agora guarda. Isso. E aí o giro, né? Aí eu falei antes. É vocês que tinham falado. Então a mão contrária pega na base do dedinho, a outra mão a base do dedão. Importante pegar na base, nisso que a gente estava trabalhando. O resto vai girar junto. Isso aqui vai fazer o tornozelo abrir.
Ó, faz com a mão, querida. Isso. É importante, ó, não punha lá em cima, põe um pouquinho aqui. E aí, né, põe a mão por baixo. E faz isso com vontade. Quem tiver condições, né, conseguir ajustar uma mão e tiver um pouquinho mais de liberdade do quadril, pode já fazer isso aqui. Mas não vai fazer isso se aqui tem muito trabalho. A gente tem que saber o que faz. Aí abre, olha lá pro dedinho. É igual? É igual ao outro? Não é, é outro. Como é que é igual? É isso. É muito difícil. Não tem como isolar uma coisa da outra. Pronto. Aí. Pega lá no pescocinho, né? Pronto. E solta, solta. Muito bom. Perfeito. Tá? Vamos fazer mais uma vez aquele outro? A gente separa. Aqui vocês podem agora acrescentar o seguinte, já que a gente não vai fazer a fita, mas que de alguma forma vocês já podem estimular os joelhos de vocês, enquanto vocês estão fazendo esse trabalho de ativar o pé e fazer o pé de bailarina, que vocês mantenham os joelhos bem esticados e as coxas contraídas. Sabe? Contração voluntária. O músculo agarra o osso. Numa entresessão, que a gente está com os joelhos cansados, se a gente fizer só isso, vai ser super bom. Mas sempre contraindo a coxa, empurrando os joelhos para o chão. Né? Isso é muito bom. Isso mesmo. Pronto. Aí, que horas são? Então, eu vou fazer agora o último movimento com vocês. Os pés, a gente preparou eles para a gente poder sentar, mas a gente não vai perder, né, a oportunidade para ver como é que eles ficam quando a gente levanta, então. Tá? Vamos fazer um exercíciozinho bem simples em pé? Vamos pensar assim. Olha, normalmente o que vai acontecer é isso, que a gente vai ficar em pé meio 10 para as 2, assim, né? Mas não é isso. Não é isso que a gente vai fazer agora. É o que normalmente acontece. A gente para e para assim. Para assim. Para esse exercício, eu preciso que vocês separem os pés na largura dos quadris de vocês. Então não é pé junto e nem grande abertura. Aí a gente passa a mão aqui mais ou menos no quadril e tenta se localizar. Se a gente não tem muito bem claro qual é a largura do quadril, a gente se olha no espelho hoje, tá? Aí é importante que quando a gente olhar para os pés, a borda externa seja uma linha reta. Isso quer dizer que a gente joga o calcanhar um pouquinho para fora e aí a base do dedinho ela vai ficar alinhada com o calcanhar externo. Tá? Vamos fazer isso. Você tem que afastar um pouquinho só os teus pés. Isso. Aí deixa o pé retinho por fora. Um passinho para trás, assim? Tá. Então, ó. Agora, você tem que separar um pouquinho os teus pés e jogar os teus calcanhares um pouquinho para fora. Isso, agora sim. Agora, mãos na cintura. Coragem. Mãos na cintura é sempre uma atitude de coragem. É perigoso quando a gente encontra alguém assim, vocês não acham? Assim, ó. Olhando lá para os pés, eu vou pedir o seguinte para vocês. Vocês vão colocar os dedões e a base dos dedões no chão e vocês vão colocar os outros 4 dedinhos de cada pé no ar, voando. Possível? Oh. Bruno, como não? O que você está fazendo? Olha aí, vocês já fizeram esse exercício em outros momentos, é? Ó, só não precisa ficar assim, hein? Não tem nada a ver. Tá bom? Aí, olha, a gente colocou os dedos das mãos entre os dedos dos pés para começar a favorecer esse tipo de movimento. Porque agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai localizar uma força que está lá na base dos dedinhos e vai tentar levar eles o mais longe possível e colocar só eles no chão. Os 3 do meio continuam voando.
Possível? Isso. Tá? Exatamente. Dedão e dedinho no chão e os 3 do meio voando. Não se preocupem, se não der hoje, vocês seguem fazendo esse exercício em casa. É possível. Por que a gente precisa localizar isso? Porque se a gente colocar realmente o peso nesses 2 pontinhos, base do dedão e do dedinho, nós vamos fazer com que o peso esteja localizado no lugar correto, que é na base dos dedos e não na ponta dos dedos. Então tem força, tem uma musculatura que a gente pode ativar, levando a nossa consciência até lá, e são eles, é a base dos dedos que fica aderida ao chão. Tá bom? Aí vocês colocam os 3 dedinhos no chão. E nós vamos pensar nos nossos calcanhares agora. Porque são esses pontos, né? A base dos dedos, dedinho e dedão, e os calcanhares, por fora, por dentro, pelo centro. É aí que a gente descarrega o peso. Não é só para fora, nem só para dentro. Mas a gente tem que distribuir isso numa linha igual. Aí nós vamos fazer um exercício bem simplesinho agora. De olhos abertos, vocês vão fazer um balancinho para frente e para trás. Não é se dobrando, ó. É só para você localizar a base dos dedos e o calcanhar. Base dos dedos e calcanhar. Sem tirar os dedos do chão, tá? É só o suficiente para você mudar a descarga de peso e ver que realmente pode chegar lá. Aí vocês vão parando devagar. Então, vocês balançaram para frente, para trás, para frente, para trás. Aí vocês vão procurar um ponto médio onde vocês continuam conscientes da base dos dedos e dos calcanhares. Se vocês estiverem bem atentos, né, se a consciência conseguir chegar lá, vocês vão ver isso. Então, agora nós vamos fazer a parte número 2 do exercício, sem perder essa conexão dos pés com o chão. A gente vai trazer da terra essa força e essa estabilidade para fazer uma contração voluntária agora das nossas coxas, glúteos, quem puder contrair os glúteos junto, e vai manter os joelhos super esticados, empurrando eles para trás. Se vocês não estiverem pisando, afrouxem os pés e tentem contrair as coxas. Muito difícil. Agora, plantem os pés e contraiam as coxas. Pronto. Então, dos pés, essa é a nossa base. A gente tem que saber pisar e tem que saber trazer a força da terra até essa altura, até as coxas, glúteos. E a gente encerra no umbigo. A gente deixa o abdômen recolhido e colocado. É como se a gente estivesse mergulhados numa tina d'água que vem exatamente até aqui. Essa é a nossa base. Assim como na meditação, né? Vem até aqui e aqui tem força também. Então, daqui, implantados no chão, a gente traz a força até aqui. E depois vem todo um trabalho aqui na região, né, no alto do peito, porque se eu tenho a minha base bem segura e conectada com a terra, eu posso abrir e fazer todo um trabalho de abertura do coração sem fantasias, no próprio nível físico. É muito melhor que eu comece a fazer a abertura do peito quando eu tenho essa base. Aí toda abertura, tudo que vier a acontecer aqui, né, vem de uma base, não tem fantasia. Mas vocês fazem isso. Isso é um bom exercício. Pisando, contraindo e relaxando, né? Abrindo e relaxando. E é isso. Tá bem? O bom é sempre repetir. Mas não sei se a gente vai ter oportunidade, né? Se ficou filmado também. Aí se vocês fizerem isso, vai ter assim, no próprio sentar, no caminhar, e se quem tem prática física, vai ver que isso tem um super impacto também. Tá bom? Isso é prática pro dia a dia também? Oi? Isso é prática mais para exercício de yoga mesmo. Isso é para meditar. É meditar também. É tanto essa postura, se a gente vai fazer um intervalo entre sessões, se a gente fizer isso aqui, ó, de plantar os pés e contrair as coxas, isso vai, assim, vai trazer uma vitalidade de novo para as pernas, para os glúteos que ficam cansados, né? Então a gente faz essa contração. Quando se contrai, o sangue sai. Quando se relaxa, aquilo vem uma enxurrada, assim, o sangue permeia tudo. Aí você vai deixando a musculatura sempre viva, né? Tonificada. E essa conexão com os pés, isso tem um aspecto muito sutil.
né? A gente estruturar o nosso corpo desses pés plantados. Aí, se vocês querem começar a mudar os pés de vocês para andar e para sentar, vocês façam essa sequência. Esse é ótimo. Tá bem? Namastê! Muito obrigada. Sem relaxamento, né? Mas vocês fazem em casa daí, né? Obrigada, queridos. Amor. Obrigada.